Fala pessoal, começando agora mais um vídeo aqui com vocês diretamente de Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, lugar conhecido aqui de vocês já. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um mini tour pelas ruas, nos restaurantes aqui, padarias, ver quanto que custa o almoço numa segunda-feira de novembro, dia 3 de novembro, aqui pelo bairro de Copacabana. Vou entrar em algumas ruas aqui, ver uns lugares que eu já conheço mesmo e mostrar aqui os valores para vocês. Vou começar aqui pela Santa Marta, que a gente já está aqui em frente. A gente consegue ver aqui. Aqui na Santa Marta eles têm buffet de almoço e buffet de café da manhã, ó. R$6,99 os valores aqui do quilo, provavelmente do almoço. E aqui na frente a gente já tem o Japa da Quitanda, tem o Aquaempim, são outros restaurantes que tem aqui. A gente vai passar aqui neles para mostrar esse horário de almoço. E aí tem buffet, acho que tem a la carte também. Aqui o buffet do Japa da Quitanda, ó, para vocês. De segunda a sexta, do meio-dia às 16, R$14,99. E logo aqui do lado já tem o Aquaempim. Deixa eu ver aqui o cardápio. E o buffet 100 gramas, R$11,99. 100 gramas. É salgada. Salgadinho. Fazendo esse vídeo meio que na correria, eu esqueci completamente que eu tinha vídeo pra amanhã. E aí vim na correria mesmo fazer aqui o vídeo, desligado que sou. Eu me confundi porque como eu postei vídeo pra vocês no domingo, eu perdi completamente a noção assim do meu cronograma de vídeos e acabei ficando meio desnorteado com relação à publicação dos vídeos. Aqui o Roxy. Eu vou ali na frente que a gente tem outros restaurantes interessantes para mostrar ali na frente. E a gente dá uma volta pela Barata Ribeiro também. E dá para mostrar melhor para vocês também outros locais de preço. Óbvio que eu não vou entrar dentro dos lugares para mostrar dentro, o pessoal tá almoçando. Não quero ficar mostrando o pessoal almoçando, as comidas, não sei nem se pode, não sei se o pessoal ia ficar meio cabreiro e coisa do tipo, então eu vou só mostrando os valores aqui, mostrando por fora mesmo para vocês. Parte dessas ruas vocês já conhecem bastante. Aqui ao longo também da Nossa Senhora tem as lanchonetes, a gente já passou ali pelo Burger King. Ali do outro lado da rua tem um McDonald's, para quem gosta de lanchar e não almoçar. Eu acho que lanche só é bom de vez em quando no final de semana, né? É bom você almoçar, mas aqui para quem gosta tem um McDonald's e um Fat Guys ali, que também é... Fat Guys é hambúrgueres também, milkshakes. Aqui a gente tem a Stalos, mas acho que a Stalos não tem almoço. A Stalos acho que tem só essas opções aqui de cardápio. Eles têm almoço sim, pratos individuais aqui. Mas são uns valores muito valorosos. Muito loucos. E tem um restaurante que tem uma comida baratinha e muito gostosa, que é o Predileto. Vocês veem aí a fila que faz. Comida muito boa. E baratinha também.
Não tá filão ali, eu não consegui ver ali os valores, mas na volta eu vejo ali quanto custa, mas geralmente o pessoal é de iFood ali, entrega, o pessoal trabalha aqui nos laboratórios, nas empresas que tem aqui ao redor, de farmácia, mercado, essas coisas, gostam de almoçar ali por ser mais em conta, né? Por ser mais barato mesmo. Aqui acho que também tem o osso. Ó, tem os pratos do dia aqui, deixa eu filmar aqui pra vocês. Contra filé grega. Tem os pratos legais aqui também. Os valores interessantes de almoço também, né? Bom que vale a pena, eu acho. Esses barzinhos aqui internos sempre tem um preço mais em conta do que os que ficam mais ali próximos à praia. Eu já comentei isso aqui com vocês, acho que é sempre mais em conta, pelo menos, os almoços aqui nas partes mais internas do bairro, né? Aqui nesse hotel no Ibis eles têm feijoada, mas acho que a feijoada deles, o buffet de feijoada, é só no final de semana. Acho que se eu não me engano, é no sábado ou no domingo. E é R$ 84,90 o valor. É um buffet de feijoada que você come à vontade e tal. Copacabana é um bairro extremamente turístico, né? Então os valores são sempre bem exorbitantes. Você, para ter os valores mais em conta, você tem que dar uma pesquisada. Às vezes nos bairros mais internos aqui é mais fácil de você achar valores que são mais interessantes. Aqui tem moqueca de peixe e camarão. Aqui também é muito bom de almoço. É o caranguejo. Mas eles não colocaram valores ali. Mas o prato do dia é moqueca. Aqui a gente já tá na Barata Ribeiro. Aqui tem feijoada todo dia. Tem pratos executivos também. Bem em conta também se você quiser almoçar. Tem os valores bons aí. Muito em conta. Como eu disse, esses restaurantes mais internos, eles têm os valores mais em conta mesmo. E vocês veem que ali os talos, outros lugares já tem uns valores muito altos, que eu acho, pelo menos para um almoço, sei lá, acho que na faixa de, como você vê alguns preços ali de 90 e poucos reais por um almoço, eu não acho vantagem. Mas enfim, é uma questão de gosto também, né? Enfim, de quem pode pagar também, então vai de cada um. A gente sabe onde cala aperta, né? Então, se você tem, não é um problema pra você, tranquilo. Essa parte aqui também tem bastante sorveteria, assim, esses lugares que vendem açaí. Você fez um almocinho ali, depois quer tomar um açaí, alguma coisa do tipo, tem. Hoje é segunda-feira, né? As lojas de material de construção estão todas abertas. Essas lojas aqui da Barata Ribeiro, eu passei aqui, acho que final de semana com vocês, das outros vídeos que eu fiz. E tava tudo fechado. E ali o botequim, esses botequins vendem só porções, eles não vendem almoço. Um ou outro faz almoço, tem uns que servem almoço. Aquele ali é só porções, o pessoal só conversando, às vezes bebendo alguma coisa. Tem as casas de suco também, algumas também tem almoço, servem almoço. E vamos passar por algumas, se tiver as opções de almoço eu filmo pra vocês. Desculpa, é um vídeo mais meio corrido e apressado,
Mas é porque realmente é um... Enfim, vocês conhecem já a correria aqui do canal, né? É um vídeo muito em cima da hora. Eu me liguei agora, exatamente na hora do almoço, que eu não tinha preparado um vídeo para hoje. E me liguei agora. Eu vou dar aqui na Barão de Ipanema, acho que não tem muitas opções. Tem poucas opções aqui além da Santa Marta ali na frente. Então eu vou continuar seguindo aqui pela Barata Ribeiro, porque ali na frente tem outros restaurantes e ali na Nossa Senhora a gente consegue ver outros restaurantes também que tem ao longo da Nossa Senhora, que também tem opções de almoço. A gente dá uma filmada lá. E aí, como eu tava falando pra vocês, eu me liguei muito em cima da hora, que eu tava sem vídeo pra amanhã. Então eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer agora pra postar na terça pro pessoal? E aí eu falei, enfim, tá do horário de almoço, vou filmar, tentar filmar as opções de comida aqui, pelo menos nesse contorno aqui, né? Óbvio que eu não vou conseguir abranger Copacabana inteira também. Eu tenho também daqui a pouco um compromisso, então eu não posso fazer um vídeo longo. Eu tenho... Que horas são agora? Agora são 11h55. Meio-dia e meia eu tenho um compromisso, ainda bem que é aqui próximo também, então eu consigo fazer o vídeo para vocês ir. Enfim, enrolado como sempre, mas sempre tentando trazer um conteúdo aqui para vocês de alguma forma. e é isso que importa. Postei um vídeo no domingo ontem, né, para vocês aí do Nascer do Sol em Copacabana. Finalmente a gente conseguiu fazer o Nascer do Sol aqui em Copacabana e espero que vocês tenham curtido. Mostrei minha cara feia aí pra vocês, se tinham curiosidade de me conhecer. Ah, aqui tem, ó, almoço executivo. Aqui é tem os valores aqui. Não tem os valores, tem só os pratos sem os valores. Tem costela aqui, costela no bafo. Aqui tem um cardápio, mas é chato quando não tem aqui tem os preços. Eu que não tava vendo, mas aqui tem, ó. São muitas opções, vocês podem pausar aí para vocês verem. Tem muitas opções aqui de almoço. Aqui do outro lado da rua já tem um Bom de Copo também. Aqui também já tem outras opções. Tem o prato do dia, alcatra com arroz e batata frita. Promoção de chopp aqui. Ah, e aqui tem os executivos também do Bom de Copo, ó. Você consegue ver aqui os pratos e valores, se quiser almoçar. Feijoada todo dia também aqui no Bom de Copo. Legal esses lugares que fazem feijoada todo dia, porque geralmente feijoada tem um dia específico, né? Eu acho que aqui é aos sábados, se eu não me engano. Se eu não me engano, é aos sábados a feijoada. No Rio, acho que cada estado tem seu dia de feijoada, né? Cada estado tem um dia específico de feijoada. Aqui é uma lojinha que vende coisas para sushi. Essas lojinhas de café aqui estão espalhadas aqui por Copacabana também. São as cafeterias, tem sabores diferentes aí de café gelado. Pessoal que gosta de café gelado. Eu gosto de café quente, normal, né? Não sou chegado no café gelado, não é a minha praia. Essas são as casas de suco aqui de Copacabana. A gente está aqui na rua Dias da Rocha agora. Dias da Rocha. Aqui na Dias da Rocha a gente tem o La Mole. Na volta eu mostro ali pra vocês. É um restaurante de massas. É o único que tem aqui na Dias da Rocha nesse âmbito aqui de... Pelo menos até aqui a Barata Ribeiro, que tem nesse sentido de almoço mesmo, pra galera que quer almoçar e nesse horário
de almoço aqui de Copa. Hoje está um dia razoável de quente, está fazendo 27 graus aqui agora. E aqui na Raimundo Correia também tem um restaurantezinho aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Quase atropelei o rapaz dos fios ali. E é o que eu falei pra vocês, eu acho sempre mais vantajoso esses restaurantes e barzinhos mais internos, porque você tem diversas opções de pratos, ó, como aqui, que são muito mais em conta do que, pelo menos os que tem lá fora. Lá fora é ótimo, né? Ali na Orla mesmo, os restaurantes que tem na Orla, eu acho eu acho que eles têm um preço mais acessível, sabe? Talvez na Orla você pague também pela vista que você tem. Mas enfim, depois você pode almoçar e ir lá, dar uma volta, sentar no quiosque, tomar um café. Os quiosques têm almoço também, mas os quiosques eu quero fazer um vídeo específico dos quiosques, sabe? Tipo, de uma ponta a outra, ali do Leme até o posto 5, mostrando os quiosques para vocês no horário de almoço, para mostrar as opções e os valores também, que eu acho que vai ser interessante fazer um vídeo específico só para os quiosques, para não misturar muito com essa parte mais interna do bairro, não ficar uma coisa muito prolongada também. E acho que vai ser legal. A gente passou aqui esses dias e essa obra que está rolando ali ainda não estava só fechado com o tapume onde tinha a loja de flores, mas agora eles já estão criando ali a fundação do que vai ser esse empreendimento ali. É o LIS, Smart Living, Copacabana. É isso aí, ó. Sua chance de comprar seu apartamento em Copa tá aí. Isso deve ser uma barulheira para quem mora nesse prédio onde está tendo essa obra aí. Aqui a gente está na Santa Clara. Aqui a gente tem também diversas opções, ó. O buffet Aquilo aqui tá R$ 6,49. Muito bom. Ali do outro lado da rua a gente já tem também o... Pô, eu tinha que ter atravessado para mostrar para vocês. O caminhão tá bem em frente. Vou tentar mostrar aqui da lateral, que é o Café Santa Clara. Eles também têm almoço ali. Eu vou atravessar para filmar ali a plaquinha para mostrar para vocês. Vou esperar um momento aqui, acho que agora dá para atravessar. Deu. Que aí eu consigo mostrar aqui para vocês, porque aqui eles também têm almoço aqui, ó. Tem um menu executivo. E aqui são os valores do menu executivo. E bem... Acho que varia muito, né? Vocês conseguem ver aí a quantidade de valores, como varia de um lugar para o outro. O negócio é pesquisar e andar. O bom é que você, ao mesmo tempo que você está pesquisando, você já dá uma volta no bairro. Já conhece um pouco do bairro enquanto você procura um lugar para almoçar. Uma coisa é certa, não vão faltar opções para você. Não vai faltar opção para você comer. Aqui em Copacabana tem muita opção de almoço. Alguns são bons, alguns não. Mas enfim, gosto é uma coisa muito pessoal também, então é bom você ficar ligado no seu gosto pessoal também. Isso também influencia na hora de você escolher um lugar para você almoçar, né? Eu acho que gosto pessoal também faz muita diferença nessa hora. Eu vou atravessar ali, que eu vou seguir aqui pela Santa Clara, para mostrar para vocês ali na frente outros restaurantes que tem a Barca da Chiquita, que é de comida nordestina.
são opções diferentes e também interessantes. Se você está procurando uma comida diferente, vale a pena você dar uma olhada. Agora são meio-dia. Eu tenho que correr, meu Deus. Meio-dia e meio eu tenho que estar em outro lugar. Aqui o trânsito da Nossa Senhora de Copacabana. Carregado como sempre. O trânsito aqui é sempre a qualquer hora. E isso piorou porque existe uma faixa exclusiva para ônibus e táxi, que é do lado direito. E só passa ônibus e táxi, que é essa faixa aqui onde justamente estão os ônibus e os táxis. E aí ficou apenas a faixa, 2 faixas para os outros carros, aí a mobilidade ficou bem complicada. Acho que é algum tipo de incentivo para o pessoal poder pegar transporte público ou usar táxi, mas para o trânsito em si não funcionou bem, não ficou legal. Ui. Vamos lá. Aqui a gente está na Santa Clara. Vou mostrar aqui para vocês a Asquita, que é um restaurante de comida nordestina. Tem ali na frente também outro restaurante. Vou mostrar um pouco também os restaurantes que tem ali na orla. Isso é legal de ver. Aqui é a Asquita, gente. É um restaurante de comida nordestina muito bom. Opa, posso filmar aqui rapidinho? Sim. Aqui o cardápio. Aqui é aberto todo dia, né? Todo dia aqui, se quiser almoçar uma comida nordestina boa. Fica... Ah, tá ali o horário de funcionamento. Eu que sou leso, não vi a placa. Valeu, obrigado. Aqui do lado já tem o Xodazinho também, que é outro restaurante do mesmo estilo lá, tudo bem? E tem diversos barizinhos aqui, você consegue ver, ó. Aqui o executivo tá a partir de 35. A Santa Clara tem diversos lugares. Ali na frente tem a Balada Mix, eu vou passar pro lado de lá para mostrar para vocês. Tem a Bibi do outro lado, que vale muito a pena você vir e aproveitar aqui um almocinho nessas ruas internas. Deixa eu atravessar para cá. Aqui para mostrar para vocês. Ali do outro lado tem o Bibi. Deixa eu vir aqui na esquina para mostrar. Que também é de comidas, almoço, você consegue almoçar ali. Tá quanto ali? Tá, deixa eu ver lá. Vou atravessar para o outro lado que é mais fácil demonstrar. Porque eu não tô vendo preços aqui de fora. Acho que tem ali o Bibi é uma casa de sucos, né? Então acho que tá aqui. Só tem um anúncio de café da manhã. Opa, com licença. Eu acho que o Bibi é focado mais em sucos, café da manhã. Tem até uma galera comendo alguma coisa ali, mas eu acho que não é almoço. O nosso foco hoje é almoço. Essa aqui é a Domingos Ferreira, gente, essa rua aqui que a gente atravessou, e aqui a gente está seguindo na Santa Clara. Aqui na frente a gente já tem o Balada Mix. O Balada Mix aqui, ó, almoço executivo a partir de R$ 39,90. Entrada, prato mais sobremesa. Hoje eles têm picanha grelhada, coalho maluco, farofa, batata, feijão por R$ 69,90. E um mundo de sucos também, ó. Aqui tem outras sugestões para vocês verem, de valores. Feijoada também, para quem curte aí feijoada. Sucos. Suco é o que não falta, suco é muito bom aqui. E opção, que é mais importante, aqui tem o Potenza. Comida, buffet, à la carte e rodízio de pizza. Deixa eu ver aqui quanto que é o buffet livre. Buffet livre com churrasco e pizza tá R$ 59,90. A peso com churrasco, 99, 100 gramas. É interessante também. Esse daqui eu não conhecia não, confesso pra vocês. Tem o Vino, você vê um atrás do outro, né? O Vino, o almoço executivo no Vino tá R$ 49. R$ 49.
É aqui o Vino, do lado do edifício Petrópolis. Aqui a gente já tá chegando na orla. Aí agora os preços vão bombar. Deixa eu ver já esse que tá aqui de cara que a gente tá vendo aqui. E vou atravessar com vocês para seguir ali pela orla pra gente ver alguns aqui da orla. Os valores. Geralmente fica bem em frente. Esse daqui é o La Maison. Deixa eu ver aqui a plaquinha com os valores. Geralmente as placas minúsculas, aí você tem que olhar e ler, mas enfim, eu vou dar uma olhada aqui e ver se eu consigo ver pra vocês aqui. Ver se vocês conseguem ler aí. Eles têm muitas opções, mas tá tudo muito pequenininho ali, não tem tipo um almoço executivo, se tem buffet. Pelo visto ali é só à la carte mesmo, não tem buffet, aquilo que é interessante, né? Boa parte deles tem, então ali não tem. Gente, se eu estiver filmando meio rápido, vocês dão uma pausa aí no vídeo pra vocês lerem alguns preços, porque eu também não tenho como ler o cardápio inteiro, né? Principalmente esses que tem ali um à la carte, são um cardápio bem listado ali, com muitas opções, como ali o La Maison, então eu não consigo ver ali. Ali do outro lado a gente tem os quiosques, quase todos os quiosques servem almoço nesse horário, mas como eu disse pra vocês, eu vou fazer um vídeo sobre os quiosques, especificamente sobre eles, então como é almoçar nos quiosques aqui da orla, vou preparar eles. Talvez essa semana mesmo, que aí eu já deixo nessa série aqui, aproveitar que a gente já tá fazendo aqui uma semana de almoço. Eu posso fazer essa série aqui de almoços aqui da orla nesse canal. Mas aí hoje eu vou focar nesses aqui internamente do bairro mesmo. Óbvio, o bairro de Copacabana é gigantesco, então tem muitas ruas, muitas opções. E como eu disse, dá pra gente fazer uma série inteira aqui só de lugares para você almoçar. Então eu tô fazendo só uma volta aqui num pedaço. Depois eu posso fazer outra parte de Copacabana para vocês, né? Como eu disse, eu tô fazendo esse vídeo meio na correria, porque, enfim, eu sou leso. Esqueci de verificar o meu cronograma de vídeos. E aí eu tô fazendo aqui perto de casa mesmo. Mas eu vou me programar para fazer em outros pedaços aqui do bairro, principalmente esse dos quiosques, que eu acho que a galera, quando visita aqui o bairro, ou para quem mora aqui mesmo e, sei lá, não sabe exatamente os preços no quiosque, né? Porque a gente geralmente mora no lugar, a gente não explora tanto, não conhece pouco, a gente fica na nossa mesma área ali ou vai sempre nos mesmos lugares que a gente já conhece, e às vezes acaba perdendo e desconhecendo muitos lugares. Olha essas luminárias antigas que tem aqui no calçadão. Essas luminárias são de 1900, lá vai pedrinha, do início do bairro, que eles restauraram e mantiveram elas. São as luminárias da época da formação do bairro aqui. Óbvio, tem a iluminação moderna e atual, mas eles restauraram e mantiveram essa estrutura aqui. Deixa eu filmar melhor para vocês aqui, que eu tô filmando andando. E mantiveram essa estrutura toda aqui Tem uma até acesa ali na frente. Essa estrutura antiga. Aqui na frente a gente tem o Mondego Bar e Restaurante. É na esquina da Constante Ramos. Aqui em frente ao ponto de táxi, a gente vai passar ali, eles têm uma plaquinha com valores. E aí eu caminho com vocês até a Barão de Ipanema, saio ali de novo por onde a gente começou. E deu pra gente ter uma ideia mais ou menos dos valores e preços de almoços aqui. Almoços. Deixa eu filmar aqui pra vocês. Aqui tem sugestão de chopp, alguns pratos aqui, mas eles não têm
Não colocaram pelo menos se tem o... como é que chama? Parece que é só à la carte também aqui no Mondego, né? Pô, esqueci a palavra agora, meu Deus do céu. Buffet. Parece que não tem buffet. Aqui o Pestana Atlântico Hotel. A orla de Copacabana no horário de almoço. Os quiosques tudo cheinho de gente almoçando. A comida do quiosque também é muito, muito boa, gente. Vale a pena almoçar no quiosque também. E não é absurdamente caro também, não é um preço absurdo. Vale a pena. Vou entrar aqui na Barão de Ipanema agora. A Barão de Ipanema tem alguns barzinhos e restaurantes também que funcionam para almoço. Eu vou mostrar aqui alguns para vocês e a gente segue. Cruza ela aqui até a Constante, ali onde a gente passou. E aí eu finalizo ali, porque a gente tem também... Óbvio, tem essas redes que vocês já conhecem também, todas, tipo Coni e esses outros aí que às vezes servem almoço e por aí vai, mas como são mais comuns, né, e geralmente tem um preço padrão, eu acho, né, padronizado nacionalmente, assim, os lanchonetes geralmente têm o mesmo cardápio e a mesma opção de almoço, de tudo, né? Aqui o Braseiro, deixa eu ver o que eles têm aqui hoje de bom. Olha, costela no bafo, R$1,69. Aqui são os pratos executivos. Os pratos executivos são padrões. Aqui o valor tá aqui na frente, não sei se dá pra ver bem. Hoje tem galeta. Muito boas opções de almoço aqui no então, feijoada que sempre tem em todo lugar também. Aqui é o Caravelle Pizzaria. Pizzaria Massas, né, também. Tem sugestões de executivos aqui também, né? Ali os valores, tem pizza também. Festival de massas. Parmegiana. Churrasco. Muitas opções também. Você vê que você sai de um já tem outro, que a gente já tem o Braseiro também. Boa tarde. Boa tarde. Opções aqui não faltam de comida, de almoço, né? Aqui seria Craque dos Galetos. Deixa eu... Achei que ia ser atropelado agora pela moto. Ah, aqui tem também outras opções também, ó, é o Craque dos Galetos. Boas opções de almoço também, se está procurando almoçar. Puffs leve também. Aqui tem deliveries e pratos executivos também. Você vê que é um restaurante atrás do outro aqui, gente. Então, opções francas e fartas aqui para você almoçar. Tô no meio da rua aqui. Deixa eu ver se eu consigo atravessar. Pessoal, tava ali do outro lado da rua e a câmera esquentou, mas já voltei aqui. Tava ali na esquina, atravessei e vim pra cá pra mostrar aqui o rodízio também aqui, ó. Tem rodízio de pizza, buffet livre, churrasco também. Bem interessante também. Isso aqui é na Constante Ramos. A gente tá na Constante Ramos. E aqui é o Fagulha, né? Esqueci de falar o nome do restaurante. E aqui na frente da Constante a gente tem só as outras lanchonetes. Tem ali também... Ah, tem um restaurante ali também bom. Eu vou mostrar pra vocês aqui na frente. O bar aqui tá em obras. Calçado em obras. Aqui uma lojinha de doces, de tortas, mas a gente tá procurando almoço, que é bom também. E ali na frente a gente tem o Constante Restaurante, que é um restaurante também, tem buffet e tem à la carte. Deixa eu ver ali quanto que tá o quilo do buffet no Constante Restaurante, que é aqui na Constante Ramos. Deixa
eu ver aqui. Esse é o Constante Restaurante. Deixa eu ver quanto tá. Buffet a quilo e grelhados. Olha, aqui é o cardápio, mas eles não estão aqui o valor do buffet. Por peso, não tem... Tá falando das sopas. R$ 9,99, gente. 100 gramas. Agora que eu vi ali. Cada 100 gramas, R$ 9,99. Atravessando aqui, você tem o Cardim, que é uma cafeteria, padaria. Não servem almoço. Esse aqui das mesinhas de madeira. E as lanchonetes vocês conhecem comuns, como aqui o Koni, que é de comida japonesa. E chegamos aqui no nosso ponto de partida, que foi aqui nesse sinal aqui da Constante. Para lá a gente tem a Santa Marta e todo o caminho que a gente fez e refez. E aqui eu vou finalizar o vídeo com vocês. São agora meio-dia 21, eu já provavelmente vou me atrasar para o meu compromisso. Mas o que importa é a gente ter conteúdo para mostrar aqui para vocês. Obrigado por acompanharem, obrigado pelos likes. Não esqueçam de dar like no vídeo, de curtir, de comentar. Espero que tenha dado para vocês terem uma ideia aqui. Depois eu prometo fazer um vídeo mais calmo e tranquilo mostrando os restaurantes, principalmente os quiosques, só sobre os quiosques, que eu acho que vai ser interessante. E é isso, meus amigos. Fui. Obrigado.